Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sara Shimoritz, eu tô sempre aqui para falar de literatura e escrita e hoje o vídeo vai ser também um pouquinho diferente. Nós estamos no mês de janeiro e o tema do mês de janeiro, a campanha do mês de janeiro, é o cuidado e a atenção à saúde mental. Então eu queria aproveitar esse espaço, queria aproveitar esse momento para falar de saúde mental e literatura e o quanto ambos unidos podem fortalecer a nossa mente. Então eu vou falar um pouco sobre como a prática da escrita pode nos ajudar e também vou indicar alguns livros que falam sobre saúde mental, que falam sobre doenças psicossomáticas, mas que não só isso. São livros que, além de falar de transtornos mentais, também falam sobre formas de superá-los. Mas antes de se aprofundar nesse vídeo, eu já dou aqueles avisos iniciais com todo o meu carinho. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva e ative os sininhos para ficar sempre por dentro do mundo da literatura. Vamos ajudar essa comunidade literária nacional crescer. Já deixa o seu like, porque o seu like me ajuda demais a crescer aqui no YouTube. Se você quiser também, me acompanhe pelas redes sociais, porque lá diariamente eu posto conteúdo relacionado à leitura, à literatura, escrita e à cultura no geral. Então, vamos pro vídeo. Primeiramente, eu vou até dar uma dica de algo que eu costumo fazer quando eu não tô muito bem e como eu faço isso se transformar em arte. Uma coisa que sempre me ajuda muito é pegar esses momentos em que eu não tô legal e escrever tudo que eu tô sentindo, mas assim, sem se preocupar com nada. Você pode escrever num diário, num caderno, ou então no bloco de notas do celular. E sem se preocupar com ortografia, sem se preocupar se está bem escrito, sem se preocupar com nada. Só simplesmente coloca para fora aquilo que você tá sentindo. Isso é uma maneira de aliviar um pouco o peso da alma, né? O peso que tá no coração, seja lá o que a pessoa estiver passando, é uma forma de externar toda a angústia. Então, só de fazer isso já causa um alívio imediato. E aí, depois que isso passa, né, que a fase de tormenta passa, eu pego aquele texto e leio já com a mente fria, já com a cabeça fria, e moldo aquele texto como se fizesse parte de um livro. Eu adapto para a linguagem literária, porque eu percebo que em algum momento ou outro ele pode coincidir com o que eu estou escrevendo, o livro que eu estou escrevendo no momento. Eu já falei aqui no canal sobre um evento que foi sobre isso, sobre saúde mental. Fui mediadora desse evento e muitos adolescentes revelaram que fazem isso. Inclusive foi muito gratificante pelas palavras deles, assim, foi muito gratificante poder subir no palco e recitar seus poemas, suas angústias, e isso fez muito bem a eles. Eu acho que isso fez bem para todos no modo geral. Então eu acho que saúde mental ou algum transtorno psíquico, psicossomático de personalidade unido à literatura, eu acho que pode fazer um elo, e eu acho que a literatura pode muitas vezes salvar a pessoa desse buraco, seja lendo ou seja mesmo escrevendo. Pensando nisso, eu selecionei alguns livros para falar para vocês que são muito importantes nesse sentido. A maioria deles eu já falei aqui no canal, com exceção de um que eu não cheguei a falar aqui no canal, mas eu encontrei na minha prateleira e eu achei que faria muito sentido falar dele aqui, que eu acho que é uma leitura interessante. Eu quero muito que vocês olhem a saúde mental sem tabu, sob uma outra ótica. E hoje, principalmente, a gente vê que transtornos mentais têm afetado uma grande parcela da população. E as pessoas podem recorrer
ao bem-estar e a uma sensação de mais plenitude de diversas formas. Mas, como aqui é um canal para o nicho literário, eu vou relacionar isso com a literatura. Então vamos para as indicações. Gente, eu vou começar mostrando um livro de minha autoria, que é Céu de Gris. Eu já falei dele, só dele, aqui no canal. Se você não assistiu ainda, eu vou deixar aqui na caixa de descrição. Recomendo muito que assista. Ele é um livro que fala sobre transtornos psicossomáticos e como não só isso afeta a pessoa que está com transtorno, mas como afeta as pessoas ao redor, os amigos e os familiares. No caso dessa personagem, a personagem principal desse livro, a Carolina, ela sofre por uma perda, por uma perda muito difícil de lidar. Ela perdeu um irmão de uma forma muito trágica, que também está relacionado a doença mental, e isso mexe muito com a cabeça dela e com a vida acadêmica dela de diversas maneiras. No início do livro, embora ela fale muito sobre os sentimentos que a perseguem, aquela sensação de tristeza, todos aqueles fatores que a deixaram vulnerável, ao decorrer da história, ela vai encontrando caminhos para superar tudo isso. Além de ser uma história de amor, né, que tem um casal central, ela encontra o grande amor dela, que também não é fácil lidar com tudo isso e ainda ter um grande amor e ainda se apaixonar. Ela procura, até mesmo com a ajuda dele, formas de se reerguer disso tudo. E um dos meios que ela encontra é escrevendo. E não só escrevendo, mas ela encontra um refúgio na arte. Ela é uma personagem assim que adora teatro, tem uma fascinação por teatro muito grande. Também ela toca violino, então ela também compõe, e ela usa muito a arte para se expressar, se aliviar e superar muitas coisas. Nesse caminho todo, ela vai conhecendo também muita gente nesse meio, no meio artístico. E eu quis deixar explícito assim nesse livro que, independente assim das tormentas, é importante a gente encontrar formas de superar, e como é importante também o diálogo. Então por isso que eu começo assim recomendando esse meu livro, Céu de Gris. Eu sempre deixo na caixa de descrição do vídeo os links para aquisição dos meus livros, então se você se interessar é só ler a descrição que vai estar o livro para aquisição. Outro livro que eu acho importante falar aqui é esse, A Ostra e o Teatro, de Marília Mangueira. Eu já falei desse livro aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição do vídeo, caso vocês se interessam em ler. E eu achei esse livro muito importante no sentido de que ele fala muito sobre superações e jornadas e percalços, porque é um livro autobiográfico, então a Marília realmente, em forma de contos, contou muitas dificuldades e empecilhos que ela teve durante a vida até se encontrar no teatro, até se encontrar nas artes. Então tem aqueles contos em que a gente vê que ela tem as suas crises existenciais, algumas crises de identidade, mas que também tem contos em que ela reflete sobre tudo aquilo que ela passava e se reerguia. Então, em muitos contos, ela falou em momentos dela de tristeza e falou o que ela fazia para se aliviar nesses momentos, para deixar o coração menos pesado, a alma menos pesada. Ela fala toda a jornada dela, desde a infância, adolescência, a fase adulta. E é um livro, assim, que eu acho que pode inspirar muitas pessoas. Acho que vai inspirar muitas pessoas, porque o livro é uma espécie de catarse, assim, de muitos sentimentos. E ela não teve nenhum receio em expor todos os obstáculos que a vida lhe impôs. Então ela fala tudo que ela sentiu, o que ela viveu, as batalhas que ela precisou enfrentar, as guerras internas. E tudo isso foi uma história de inspiração muito bonita. Então por isso que eu recomendo esse livro, A Ostra e o Teatro. Esse livro que eu vou falar agora é Cresci
e Agora, da psicóloga e escritora Isabelle Pomaleski. Gente, esse livro eu também falei aqui no canal, só que esse livro é para um público mais específico, é para aquele pessoal que tá, para as meninas que estão na faixa entre os 12 até os 17 anos, vamos dizer assim. E a gente sabe que na fase de puberdade é comum a gente ter alguns problemas assim no âmbito emocional, no âmbito psicológico, porque faz parte do processo do amadurecimento, é uma explosão de hormônios, então às vezes é complicado lidar com tudo isso. Nesse livro aqui, ela explica de uma forma muito carinhosa e muito fofa, muito bonitinha, como superar esses momentos, essas questões internas. Ela fala muito sobre autoestima, fala muito sobre o autocuidado, fala muito sobre a preservação da saúde mental. Eu queria muito ter lido um livro assim quando eu estava nessa fase. Infelizmente, os livros que eu li quando eu estava nessa fase, ou os que eu via, eram todos ditando algumas regras de como atrair o público masculino. Poucos deles falavam sobre se cuidar, se preservar. E ela fala também uma coisa muito legal nesse livro, que é sobre sororidade. Então, eu realmente recomendo essa história, assim, se você é pai ou é mãe de uma garota que está passando por essa faixa etária, se você trabalha com esse público, se é pedagogo, se é professor, eu realmente acho que é um livro muito importante. E, gente, o livro que eu vou falar agora é justamente esse que eu não cheguei a falar aqui no canal. Só que eu tava olhando a minha prateleira e acabei me deparando com ele e achei que seria interessante trazer ele e sugerir como leitura, e também é um nacional. O livro é esse daqui, Depois daquela Viagem, de Valéria Piazza Polizzi. Desculpa, não sei se eu pronunciei errado, mas é um livro assim muito interessante, também é um livro autobiográfico que retrata a trajetória de uma mulher que fez uma viagem e nessa viagem ela contraiu o vírus do HIV. Naquela época, receber o diagnóstico do vírus do HIV era praticamente o mesmo que receber uma sentença de morte. Então ela conta tudo que ela sentiu, tudo que ela passou e também como ela enfrentou tudo isso. Eu não lembro, pra ser sincera, muito do livro, mas eu lembro que na escola a gente teve debates muito interessantes sobre o percurso dela. Ela já deu palestras também em vários lugares falando sobre isso e conta nesse livro como a vida dela se transformou depois disso, tudo que ela fez depois, as angústias que ela passou, os medos que ela sentiu, um certo desânimo que ela teve, assim, perante a vida, mas mesmo assim, a gente vê que ela não deixou, ela não interrompeu a vida. Ela não parou de ir atrás das coisas que ela queria. Ela tinha sonhos, um deles, se eu não me engano, lembrando que eu faz muito tempo que eu li esse livro, tá, pessoal? Vou até reler ele. Mas, se eu não me engano, ela tinha um sonho de ir pra fora do país, fazer um intercâmbio fora. E ela fez essa viagem. Ela se envolveu amorosamente com outras pessoas. Essas pessoas souberam da condição dela. Ela falava do tratamento. E é muito interessante a gente ver como ela foi lidando e como ela foi adaptando a forma dela de ver o mundo. Então, por isso, é mais um desses que eu recomendo. Eu vou ver se eu releio ele e trago aqui uma resenha pro canal, porque ele realmente tem um tema muito intrigante, acho que muito importante. Deixem aqui suas opiniões se vocês querem que eu fale mais, me aprofunde nesse livro ou não. Outro livro que fala sobre cuidado com a saúde mental é esse daqui, Entre Universos, da Gisela Cola. E é bem interessante e emocionante esse livro, porque ele fala sobre o luto de uma mãe. Uma mãe perdeu o filho em um acidente, em um evento, assim, bem trágico. E depois ela fala, assim, bastante e reflete muito sobre tudo aquilo que aconteceu. O livro tem uma pegada também de universo paralelo, mas também fala muito sobre essa questão de superação. Também fala muito sobre coisas que ela fez para lidar com isso. E no início do livro ela também demonstra uma tristeza muito grande e a gente também é
contagiado por essa tristeza, mas ela passou por isso e fala muito sobre a questão do luto, assim como o Céu de Gris, que fala muito sobre a questão do luto e maneiras que a gente pode lidar com ele. Então, outro livro que eu indico, assim, que tem esse viés de cuidado com a saúde mental, é esse daqui, Entre Universos, de Gisela Cola. Tem um vídeo também só sobre ele aqui no canal, eu vou deixar na caixa de descrição do vídeo. Por fim, gente, outro livro que eu quero indicar para vocês, que também é o nacional contemporâneo com a pegada de cuidado da saúde mental, é esse daqui, Para Você com Carinho, de Lucas Pereira. Ele, além de escritor, é budista, então esse livro ele tem uma pegada mais do budismo tibetano. Não só isso, mas não se engane também que é um livro todo levinho, tem muita ação, tem muita adrenalina, tem muitos plots, mas ele fala muito sobre o cuidado com a mente diante do caos. Então, eu acho que é um livro muito importante. Ele fala muito sobre como tentar manter a mente saudável, como tentar manter a mente sã, não se deixar afetar por tantos eventos negativos que ocorrem na vida. E ele fala muito sobre exercícios de meditação, acaba falando assim no meio da trama de exercícios meditativos, formas de lidar com fatores externos que acabam atingindo o nosso interior. Então eu realmente recomendo esse livro, foi uma leitura surpreendente. Eu li ele em 2021. Tem também um vídeo dele aqui no canal, vou deixar na caixa de descrição do vídeo para vocês saberem mais detalhes sobre ele. Então, gente, a mensagem que eu quis deixar para vocês hoje foi essa, sobre o quanto é importante vocês se preservarem, sobre o quanto é importante, se vocês estiverem sofrendo por algum motivo, se vocês suspeitarem que estão seja com depressão, seja com ansiedade, seja com qualquer outro transtorno, por favor, procurem ajuda. E além de procurar ajuda, usem um pouco da arte para se libertar, porque acreditem em mim, ajuda muito. No meu caso foi com a literatura, mas também existem outros meios de você transgredir tudo aquilo por meio da arte. Pode ser pintando, pode ser cantando. O importante é frisar que a arte é um veículo importantíssimo para aliviar o peso da tristeza, né? O sofrimento e tudo que pode estar ali causando tormentas. É claro assim que nem sempre na vida a gente passa por fases fáceis. Há momentos em que nós somos realmente desafiados a enfrentar algumas coisas que a gente nunca imaginou. E é bom, assim, aproveitar esses momentos e fazer disso algo maior. É muito gratificante no futuro você olhar para trás, você ver o que você construiu a partir disso e pensar, nossa, eu passei por isso e eu superei isso, vou superar outras coisas também. Acho extremamente importante ressaltar aqui que, claro, a literatura é um ótimo subterfúgio, um ótimo refúgio para entender a si ou para fugir um pouco da realidade que te assombra, sim, assim como outros meios de arte, mas se você suspeitar de algo muito maior ou mais profundo, procure orientação profissional. Faça terapia, não há problema nenhum nisso. Acho que eu sou do time que acha que todas as pessoas deveriam fazer terapia. Caso seja necessário, vá ao psiquiatra. Caso seja necessário, sim, é importante tomar medicação. Existem casos que os remédios são sim muito importantes, então por favor, não deixem isso de lado. Eu acho que esse mês é uma ótima oportunidade para deixar essa mensagem e falar isso aqui para vocês. Mas e aí? E você? Você já leu algum desses livros que eu indiquei? Se você já leu, me conte aqui o que você achou pra gente debater. Se você não leu, algum te despertou interesse? Fala aqui pra mim que eu também tô curiosa em saber. Frisando aqui novamente, se você não é inscrito, se inscreva e ative as notificações. E por favor, não esquece esse seu gostei, esse seu joinha, esse seu like, porque ele me ajuda demais. Tenham um excelente dia todos vocês e até o próximo vídeo.